Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de estudos doutrinários da Congregação Espírita André Luiz. Nesta noite, estaremos refletindo sobre uma passagem do Evangelho de Mateus que fala sobre espigas arrancadas no sábado. Vamos tentar juntos compreender qual a lição Jesus nos deixa a partir desse evento anotado pelo evangelista Mateus. Antes, porém, vamos elevar o nosso pensamento em prece de agradecimento ao nosso Senhor e Mestre Jesus por mais uma oportunidade de trabalho em sua seara. Senhor e Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade do trabalho da noite de hoje. Que a tua paz possa envolver os nossos corações. Que a tua misericórdia permita-nos a presença amiga dos nossos benfeitores da vida maior. E que em teu nome possamos agora iniciar a nossa reunião de estudos doutrinários. Assim seja. Bom, meus irmãos, conforme disse, as nossas reflexões da noite falam das espigas arrancadas no sábado, anotado por Mateus no seu capítulo 12, versículos 1 a 8. Essa mesma passagem também consta do Evangelho de Marcos e do Evangelho de Lucas. Difere em termos de escrita, mas a essência do evento, a essência do ensino é o mesmo nos três evangelistas. Antes, porém, de nós entrarmos na leitura e na reflexão dessa passagem de Mateus, cabe-nos algumas considerações importantes todas as vezes em que nos dispusermos a ler ou estudar qualquer um dos textos bíblicos. Sabemos que muitos dos nossos irmãos acham a Bíblia de difícil entendimento, compreensão ou interpretação. Por isso, sempre que buscarmos as leituras dos textos bíblicos, precisamos nos ater a determinados pontos. Por exemplo, sabemos que ali há muito da revelação divina e da relação de um povo com o Deus Pai Criador. Isso é um fato. Revelações que no Velho Testamento eram trazidas pelos profetas e que no Novo Testamento Jesus nos traz a conhecer. No entanto, não podemos ler a Bíblia ou os textos bíblicos tão somente pela ótica da revelação divina. Precisamos observar que ali há muito da história e da cultura do povo hebreu. Por isso, é de muita importância que ao lermos qualquer um dos textos, além da revelação divina que ali consta, procuremos observar todo o contexto histórico e cultural da sociedade hebraica daquela época. E por que é importante observarmos esse ponto? Justamente porque os hebreus, eles tinham como hábito ensinar as suas lições através da oratória. Então eles iam passando os seus ensinamentos de geração a geração. E o que era muito comum nesse ensinar pela oratória era eles buscarem associar o ensino que eles estavam ministrando a alguma ideia que facilitasse a assimilação daquele que estaria aprendendo. Então é muito comum nós encontrarmos nos textos bíblicos as metáforas, as comparações,
nós vamos encontrar no Novo Testamento Jesus utilizando um recurso muito comum do ensino dos hebreus, que era as parábolas. Então, é preciso que nós observemos esses detalhes para que não encontremos ali histórias fantasiosas. Se não nos atermos a esse ponto da cultura hebraica de época, nós corremos o risco de, ao estarmos lendo qualquer um dos textos, acharmos aquele texto, aquele ponto do nosso estudo, como fantasioso. Então nós precisamos enxergar, através de uma tradição do povo hebreu, a utilização das metáforas, das comparações, para que nós passemos a dar sentido àquilo que nós estamos lendo. Nós vamos observar, por exemplo, que era da tradição hebraica, daquele povo, principalmente do Velho Testamento, por exemplo, quando iam se referir a um ensino que seria um ensino para falar de paz, eles associavam a ideia da paz a uma pomba. Mas se porventura aquele ensino ele fosse falar de um comportamento, de um indivíduo, ou talvez de uma sociedade, de um comportamento hipócrita, que desse a ideia de falsidade, seria muito comum nesse ensino, nesse contexto hebraico de época, eles associarem aquele comportamento da hipocrisia ou da falsidade a uma serpente. Então, ao longo dos textos bíblicos, nós vamos observar algumas metáforas, algumas comparações, justamente para que aquilo que era dito, aquilo que era ensinado, fosse de fácil assimilação para os ouvintes. Um outro ponto crucial a ser observado quando nos dispusemos ou quando nos predispormos à leitura, ao estudo dos textos bíblicos, é o de não ler e interpretar literalmente o que ali está escrito. Talvez seja esse um dos maiores equívocos daqueles que leem ou procuram compreender as passagens bíblicas. Interpretar literalmente aquilo que está escrito. Conforme eu disse, era muito comum aos hebreus daquela época, quando iam ministrar as suas lições, os seus ensinamentos pela oratória, se utilizarem dos recursos de metáforas, de parábolas, de associações para o entendimento. Por isso, muitos dos textos se encontram com algumas palavras, com algumas passagens que, interpretadas literalmente, vão nos dar a ideia de fantasia, de algo místico ou de algo inimaginável. Mas é preciso que o leitor atento, ele procure entender o que está por trás daquele véu, daquela metáfora, daquela ideia figurada, e dali extrair o sentido espiritual do que ali foi ensinado, do que ali foi registrado. Então, precisamos compreender que a leitura dos textos bíblicos não são tão complexas quanto parecem, mas precisamos observar alguns pontos. E um dos pontos que não podemos desprezar, não podemos deixar de ter bastante atenção, é o da interpretação. Imaginemos se fôssemos levar
literalmente, ou seja, ao pé da letra, o que está escrito, quando Jesus, nas bem-aventuranças, ali no Sermão do Monte, ele dá a lição de que se os nossos olhos pecarem contra nós, é melhor que o arranquemos do que ser todo o nosso corpo lançado ao fogo do inferno. Se fôssemos seguir literalmente, interpretar exatamente essa passagem como ela está escrita, muito provavelmente todos nós, nesse mundo de provas e expiações, já estaríamos cegos. Bom, feito então essas considerações a respeito da leitura dos textos bíblicos, nós agora vamos realizar a leitura dessa passagem do evangelista Mateus, no capítulo 12, versículos 1 a 8. É um episódio a respeito de espigas que foram arrancadas pelos discípulos de Jesus. Na realidade, Mateus vai pôr nesse episódio o título de Jesus é Senhor do Sábado. Só relembrando, essa mesma passagem também está registrada no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. A diferença de um evangelista para o outro é apenas na questão das anotações. A essência do evento e do aprendizado certamente é o mesmo. Então, Jesus é Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então essa é a passagem do evangelista Mateus, Jesus é o Senhor do sábado, para a nossa reflexão da noite de hoje. Primeiro ponto que vamos considerar nessa passagem é que, para o povo hebreu, o sábado era considerado aquele dia em que nada poderia ou nada pode ser feito. Uma ideia que vem desde lá da Gênese mosaica, quando se descreve a criação do mundo, e que após 6 dias de criação, no 7º Deus teria descansado. E quando Moisés recebe as tábuas da lei no Monte Sinai, ali está, entre os mandamentos, que se deveria honrar
ou melhor, guardar o sábado, ou o sétimo dia, conforme algumas traduções. Então, para o povo hebreu, sábado é apenas o dia de não se fazer nada. É o dia em que é considerado dia santo, em que qualquer ação ou qualquer atividade realizada é vista como ilícita. Então, a partir da sexta-feira, quando o sol começa a se pôr e começam a surgir as primeiras estrelas no firmamento, para esse povo já começa o sábado, então já não se faz mais nada. É o dia de se guardar, é o dia de não se realizar atividade alguma, pelo menos na teoria. Então, para eles, o sábado é aquele dia em que qualquer atividade seria considerado uma ofensa, uma afronta à lei. Por isso que eles começam aqui questionando os discípulos que num sábado, ao passar por uma seara ou uma plantação, um milharal, eles vão arrancar as espigas e vão começar a comer. Então eles questionam a Jesus, acusando aos discípulos de fazerem algo ilícito para um sábado. E Jesus, conhecendo a intimidade de cada um daqueles acusadores fariseus, chama-os a atenção para um episódio ocorrido com Davi. Esse episódio citado no capítulo do Evangelho de Marcos, aonde Jesus pergunta aos fariseus: não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando entraram na casa de oração ou na casa de Deus e comeram os pães da proposição? E isso era ilícito, porque os pães da proposição só podia ser tocado pelo sacerdote. Essa passagem ela está anotada no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Então ali, Davi entra no tabernáculo e, por estar com fome, o sacerdote dá a ele os pães sagrados, pães que ali ficavam para ser ofertados a Deus, que tão somente o sacerdote poderia tocar, tão somente o sacerdote poderia manusear. E é esse pão, ou esses pães, que o sacerdote dá a Davi para que ele se alimente. Então Jesus pergunta nessa passagem de Mateus aos fariseus: olha, vocês não leram o que Davi fez? Fez algo também que era ilícito. E por que Jesus cita, ou melhor, começa a contradizer aquela ideia daqueles fariseus, começa citando a Davi? Por dois motivos. Primeiro motivo, de fato, segundo as leis e tradições hebraicas ou judaicas da época, tão somente o sacerdote poderia manusear aqueles pães da proposição, mais ninguém, somente o sacerdote. E Davi não era um sacerdote. Davi, então, pelas leis e tradições daquela época, não poderia ter se alimentado daqueles pães. Mas Jesus tenta despertar naqueles homens uma consciência de que mais importante do que as tradições é o ser humano. Então ele lembra que Davi fez algo de ilícito, no entanto, muito mais importante do que seguir uma tradição, muito mais importante do que seguir uma determinação de uma lei temporal, é atender o necessitado. E naquele momento em que Davi chega à casa de Deus, ou à casa da oração, ele está faminto. Quem se
dispuser a ler essa passagem do primeiro livro de Samuel, vai descobrir que ele chegou até ali porque ele, Davi, estava fugido do rei Saul, que já procurava matá-lo. Então Davi estava cansado, estava amedrontado, estava faminto, e chegou naquela casa de oração, na casa de Deus, e como não tinha-se nada para oferecer a ele, o sacerdote, certamente tocado de misericórdia e de piedade por aquele ser que estava faminto, ele lhe oferece o único alimento possível, que eram os pães sagrados. Então ali naquele momento Jesus tenta chamar a atenção desses fariseus para lhes dizer: era mais importante do que uma tradição é atender ao necessitado. Então esse é o primeiro ponto pelo qual Jesus cita essa passagem ocorrida com Davi. O segundo ponto é que aqueles fariseus haviam questionado os discípulos de Jesus por estarem comendo espigas num sábado. E dizem que isso era ilícito, segundo tradições judaicas. No entanto, Davi, que era cultuado, que tinha a memória glorificada por aquele povo, era considerado um verdadeiro herói nacional por aquele povo, tinha a sua memória respeitada por aquele povo, vai cometer esse ato ilícito, segundo as tradições, e eles continuavam a venerar a memória de Davi como um herói. Então Jesus cita essa passagem de Davi para aqueles fariseus para fazer com que talvez eles também enxergassem: olha, há uma certa contradição no que vocês fazem e naquilo que vocês falam. Vocês cobram dos meus discípulos pelo fato de eles estarem se alimentando num sábado, por ser ilícito se alimentar num sábado. E, no entanto, aquele cuja memória vocês honram, vocês glorificam, vocês ainda tratam como um herói nacional, ele também se alimentou de forma ilícita e vocês não o condenaram ou não o condenam por isso? Há uma certa contradição nisso. Então, vejam que ao citar Davi, com a sua passagem na casa de oração, se alimentando daquilo que ele não poderia se alimentar, Jesus começa a tentar desconstruir naqueles fariseus a ideia do ilícito, do erro ou do equívoco, fazendo com que talvez, ou procurando fazer com que eles refletissem sobre o que de fato teria valor ou é de fato valor para Deus: tradição ou a atenção, o acolhimento a um necessitado. E após citar essa passagem ocorrida com Davi, Jesus continua tentando despertar verdades para aqueles fariseus que cobravam da ação realizada pelos discípulos, porque ele vai dizer que os sacerdotes, mesmo num sábado, eles continuam trabalhando e não sentem pesar por isso. O templo não parava por ser um sábado. E aí, nesse momento, quando Jesus cita o trabalho realizado pelos sacerdotes no templo, tenta fazer aqueles homens enxergarem: ora, mas os meus discípulos merecem condenação por estarem se alimentando. E o que ocorre no templo? E sabemos, pelas anotações dos textos bíblicos
e pelo que a história nos traz hoje, que o que ocorria no templo, aquela época, era um verdadeiro comércio da fé. E certamente não se deixava de ganhar dinheiro com as trocas, com a venda de animais para sacrifício, por ser um sábado. Então observem que nesse momento o Cristo chama aqueles fariseus à responsabilidade quanto à hipocrisia da cobrança que eles faziam e da ação que desenvolviam no templo, mal barateando as coisas sagradas, independente do sábado ser consagrado à adoração, à veneração e à relação da criatura com o seu Criador. E aí Jesus vai finalizar essa passagem de Mateus dizendo que Ele é o Senhor do sábado. O que na realidade Jesus quer ensinar àqueles fariseus e a cada um de nós também é que as tradições devem ser respeitadas. As tradições, muitas das vezes, componentes da história de um indivíduo ou de uma coletividade, devem ser respeitadas e muitas das vezes vão nos servir de base para que possamos alçar os verdadeiros voos que a criatura deve alcançar. Mas em momento algum, a tradição, o dogma, a conceituação dessa ou daquela religião deve ser maior do que a essência divina que a criatura carrega em si e que deve movimentar no auxílio e no amparo aos seus irmãos. Precisamos entender, compreender e respeitar o valor das tradições, mas isso não implica que nós devamos nos manter presos ou atados a elas. Quando um irmão necessitado precisa do acolhimento, do amparo, do ombro, da palavra amiga. Quantos não são os exemplos que talvez conheçamos de irmãos que deixaram essa ou aquela religião por se sentirem condenados. Condenados por não terem o perfil que esse ou aquele líder entendeu que era o perfil exato para se manter dentro dos dogmas ou dos conceitos religiosos entendidos por ele ou pela assembleia que o acompanha. Quantos não são os irmãos que abandonaram religião A ou B ou C por se sentirem preteridos? Então é para esse tipo de sistema ou para esse tipo de comportamento que essa lição, Jesus é o Senhor do sábado, nos vem. Vem para nos dizer que precisamos, a partir das tradições, buscarmos a essência espiritual que ali se encontra. Colocarmos essa essência espiritual a serviço dos nossos irmãos, nos tornando verdadeiros co-criadores de Deus. Ao contrário do que pensavam os judeus ou os hebreus da antiguidade, não podemos encarar esse dia separado por Deus para que a criatura tenha uma relação mais direta com Ele, no sentido de que
tenhamos 5, 6 dias para cuidarmos das nossas atividades profissionais, sociais, familiares, mas que tenhamos sim um dia separado para cuidarmos das coisas do Pai. Mas não podemos enxergar esse dia separado como entendiam os judeus ou os hebreus da antiguidade, de que era um dia para a contemplação, para a inércia. Não, esse é o dia da ação, esse é o dia da atividade, esse é o dia de estender a mão, esse é o dia de ouvir, esse é o dia de ajudar o necessitado. Então, o dia separado para o Senhor é o dia que talvez aqueles que já buscam a consciência do Cristo através do Evangelho devem se prestar às atividades úteis e salutares. É importante, voltamos a ressaltar, é importante que as tradições sejam respeitadas, mas muito mais importante é que o indivíduo seja atendido, seja o indivíduo que tenha fome, seja o indivíduo que tenha o frio, seja o indivíduo que não sinta calor na alma e precise de alguém que o possa orientar, seja o enfermo, seja aquele que campeia pelos caminhos dos equívocos e que precise das nossas preces, das nossas orações. Não podemos, por conta de supostas tradições que são temporais, geralmente tradições surgidas e criadas no seio de um povo e que daqui a pouco passarão, e o que ficará é a essência espiritual da criatura. Então, por conta de uma tradição, ainda que a respeitemos, não podemos deixar de atender, de acolher, de trabalhar, de sermos úteis na seara divina. Lembramos aqui de alguns irmãos de religião que, por conta de tradição e de interpretação equivocadas, não se permitem as transfusões de sangue. E aí, como no primeiro ponto da nossa reflexão a respeito da passagem de Davi, em que o Cristo quer fazer aqueles fariseus entenderem o que é mais importante, a tradição ou atender ao necessitado que está faminto. Nós também perguntamos o que é mais importante, a tradição ou a transfusão que talvez salve uma vida? Me perdoem se aqui aparece uma conotação de crítica, não é, como já disse diversas vezes, tenho um profundo carinho e respeito por todas as religiões, mas trago aqui no sentido de exemplo, para que nós coloquemos as tradições com todo respeito, com todo carinho, no lugar em que elas devam ficar, que é um lugar abaixo da realização espiritual para Deus nosso Pai. Jesus é o Senhor do sábado, como é o Senhor de todos os dias. Não podemos deixar de lembrar que o Cristo foi tão grande, tão imenso, que não coube no tempo. E a partir do seu surgimento entre nós, passamos a conhecer a história como antes do Cristo e depois do Cristo. Então esse Senhor do tempo, dos dias, dos sábados, das segundas, dos domingos, de todos os dias, nos pede que não deixemos de atender aos nossos irmãos, que não deixemos de acolher os nossos irmãos,
Sejamos carinhosos e respeitosos com as tradições, mas sejamos divinos para atender aqueles que nos chegam e que necessitam do nosso amparo, do nosso auxílio, do nosso acolhimento, do nosso entendimento e da nossa compreensão. Essas são as reflexões sobre Jesus ser o Senhor do sábado. Convido a todos agora a nossa prece de encerramento das nossas reflexões da noite de hoje. Senhor e Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de trabalho, pelas bênçãos recebidas, pelo contato com os nossos benfeitores do mundo maior. Possa a tua paz confortar os nossos corações, ao mesmo tempo que fortalece os nossos corpos para as atividades necessárias do nosso dia, das nossas semanas. Que o teu amor possa iluminar as nossas consciências rumo às tarefas que devemos realizar para Deus e para ti. Obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja. Meus irmãos, uma boa noite a todos e muita paz em seus corações.